Oi, pessoal, segundo A, segundo B, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de Química. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oxirredução. Tudo que a gente estava falando a respeito de termoquímica já se encerrou. Então, a gente não vai falar mais sobre energia de ligação, nem de lei de Hess. Hoje, a gente vai entender quimicamente como que funciona um processo de oxirredução. Ok? Então agora a gente vai entender por que um metal enferruja, por que uma batata fica preta, que foi do experimento que nós fizemos, por que nós, um carro, quando sofre algum tipo de colisão, quando ele fica exposto à umidade, à chuva, ele também enferruja. Tudo isso está relacionado com a oxidação. Tudo bem, pessoal? Então, hoje nós acabamos, de falar sobre energia e vamos começar a falar sobre oxidação. Essa aula ela é bem simples, tá? Ela é fácil de entender, só que assim, ela tem vários detalhes. As contas são bem menores, mas assim, os detalhes vocês têm que saber de olho fechado. Então a gente vai começar bem devagarzinho, passo a passo, para vocês entenderem como que funciona o processo de oxirredução dentro de uma molécula. Tudo bem? Então vamos começar. Vou passar aqui para o slide e vamos lá. Nossa aula é destinada para os alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Conquista e o tema que a gente vai falar está na página 220 da apostila. O assunto é sobre o número de oxidação. A nossa aula é a aula 22 e 23 da apostila 6. Ok? Então vamos lá. Vamos entender o que é NOx. NOx é a abreviação de número de oxidação. E o que significa? É a carga elétrica que um átomo de um elemento químico adquire quando ele participa de uma ligação. Então vamos supor, as ligações elas podem ser iônicas, metálicas e covalentes. Então esses tipos de ligações, eles também estão relacionados com o número de oxidação. Aí aqui, no segundo parágrafo, está escrito aqui, ó, se a ligação for iônica, será sua carga real. Mas se for uma ligação covalente, que é a mesma coisa que uma ligação molecular, ele vai ser o quê? Ao caráter parcial que o elemento adquire quando a ligação ela é rompida. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho uma molécula de substância simples, para acontecer um rompimento, ela é mais fácil do que uma molécula de substância composta quando a gente relaciona com a ligação covalente, tá? E aí, por causa dos elementos que são diferentes, eles estabelecem uma regra de um elemento mais eletronegativo e de um elemento menos eletronegativo. Então, quando a gente fala a respeito de número de oxidação, quem que eu tenho? A eletronegatividade, ele sempre vai estar relacionado ao número dessa oxidação. Então, quando eu falo a respeito de eletronegatividade, tá? Ele significa a tendência de ganhar elétrons. Então, quanto maior a tendência de ganhar elétrons, mais eletronegativo ele é. Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma reação de uma relação de elementos que são eletronegativos, ou seja, o flúor tem maior capacidade de ganhar elétrons do que o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo. Então existe uma ordem de capacidade para esse elemento ser mais eletronegativo ou menos eletronegativo. Então olha só, quanto mais eletronegativo ele for,
tá? Maior vai ser o NOx dele, ou seja, maior é a capacidade que esse elemento tem para ganhar elétrons. Então, se nós formos comparar essa relação aqui, ó, o flúor ele tem maior tendência de ganhar elétrons do que o hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então, quando a gente fala a respeito de número de oxidação, nós temos uma fila de eletronegatividade. Essa fila de eletronegatividade é a capacidade que esse elemento ele tem de ganhar elétrons. Agora, vamos entender como que funciona para a gente calcular essa oxidação. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma tabela, essa tabela eu tirei da página 220 da apostila de vocês, e eu tenho uma ordem de eletronegatividade, de número de oxidação. Então, olha aqui, a gente tem que obedecer o valor desse NOx, que é do número de oxidação, de acordo com esse elemento dentro de uma molécula. Então, na primeira parte da tabela, eu tenho uma substância simples. Então, toda substância simples, o valor do NOx dele vai ser igual a 0, tá? Na segunda parte, quem que vai ter o NOx fixo? Ou seja, nunca vai acontecer essa variação. Então, eu tenho lá, ó, na segunda parte da tabela, está escrito elementos com NOx fixo. Quem são? Os metais alcalinos, que é a primeira coluna, né, da tabela periódica, que o valor do NOx dele sempre será mais 1. Aí eu tenho quem? Os metais alcalinos terrosos. Quem são os metais alcalinos terrosos? É a segunda coluna da tabela periódica. O valor do NOx dele sempre vai ser mais 2. Aí aqui eu tenho algumas particularidades. Quais são as particularidades? A prata, que o NOx é mais 1. O zinco, que o NOx é mais 2, e o alumínio, que o NOx é mais 3. É importante que vocês saibam os valores dos NOx desses elementos para quando a gente for resolver os exercícios. Por quê? Porque a gente vai utilizar esses números para calcular o NOx de uma molécula, tá? Aí, olha lá, o que eu tenho? Nos compostos iônicos e moleculares, ou seja, a soma do NOx, tanto do cátion como do ânion, ele sempre vai ter que ser igual a 0. Então, vamos lá, eu tenho uma molécula de substância composta. E aí, eu vou ter que fazer o quê? A somatória do cátion e do ânion, porque uma molécula de substância composta, ela é feita de cátions e de ânions, tá? E aí, o que vai acontecer? A somatória da carga do cátion e da carga do ânion sempre vai ter que ser igual a 0, tá? Aí aqui na quarta linha, ele está falando a respeito de quem? Ele está falando a respeito dos íons. Aí ele divide em duas partes, né? Monoatômicos. O que é um íon monoatômico? Só tem um átomo. O valor do NOx dele sempre vai ser o valor da carga. Por exemplo, eu tenho lá Na+. Aquele mais é o valor da carga dele. Então, a gente fala o quê? Que o valor do NOx dele sempre vai ser mais 1. Isso também vai acontecer quando a minha molécula ela for poliatômica. O valor do NOx dele sempre vai ser o valor da carga, tá? Olha lá. Eu tenho lá, na próxima linha, o hidrogênio. O hidrogênio, o valor do NOx dele... Peraí, bati a mão aqui. O valor do NOx dele sempre será mais 1, tá? Quando o hidrogênio estiver no começo. Agora, quando eu tenho um hidreto, o que é um hidreto? Um hidreto é quando o hidrogênio está ligado com o metal. E aí, o que vai acontecer com ele? O hidrogênio, em vez de estar no começo da fórmula molecular, ele vai estar no final. Aí, nesse caso, o valor do NOx será menos 1. Tudo bem? Então, aqui nós temos nessa tabela uma relação dos elementos que possuem o NOx fixo, tá? E por último, eu tenho aqui o oxigênio. O oxigênio, ele tem o valor do NOx igual a menos 2. Então, eita, nós, bati a mão de novo. Vamos voltar lá. Eita, pera um pouquinho, gente.
Vamos lá. Aí o que eu tenho aqui, ó? O oxigênio tem o NOx sempre igual a -2, com exceção de quem? Quando eu tiver um peróxido. O que é um peróxido? Quando em uma molécula eu tiver 2 átomos de oxigênio. Então, por exemplo, a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio, não é? Então, ele tem o quê? H2 e O2. Se ele tem H2 e O2, o que vai acontecer? Nesse caso, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio, o NOx dele não vai ser igual a -2, e sim -1. Ok, pessoal? Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber todas essas relações, tá? Para, na hora que calcular o valor do átomo que o NOx for variável, a gente utiliza essas regras que estão na tabela para calcular o valor do NOx do átomo que for variável. Então, a gente tem que saber quais são os NOx dos átomos que são fixos para calcular dos variáveis. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo? Olha lá. Esse exemplo eu peguei dos exemplos mesmo, da página 220. Aqui ele dá 6, né? Ele dá 6 exemplos e nós vamos aprender a calcular esse NOx. Então, eu tenho aqui, ó, o exemplo 1, eu tenho do átomo de ferro. Aí ele tem lá, Fe sólido. É uma substância o quê? Simples. Se é uma substância simples ou um átomo, o valor do NOx sempre vai ser igual a 0. Tudo bem? Agora aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui, volta aqui. Eu tenho aqui o primeiro, o segundo, que é o Na e o Cl. Quem que tem NOx fixo? Vai ter NOx fixo o Na. Por quê? O Na, ele está onde? Ele é da família dos metais alcalinos. Todos os elementos que o valor é dos metais alcalinos, o que eu tenho? Eu tenho que o NOx vale +1. Aí vamos voltar lá na tabela. Lá na tabela fala que quando eu tenho uma molécula, o valor do NOx tem que ser igual a 0, não é? A soma dos dois. Então, se do sódio o valor do NOx é +1, quanto que vai ser do cloro? O do cloro vai ser igual a -1. Por quê? Porque quando eu somo +1 com -1, ele dá que é igual a 0. Tudo bem, pessoal? Agora vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma molécula e a minha molécula, ela não tem só 2 elementos, ela tem 3 elementos. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que ter 2 átomos que tem que ter NOx fixo e um que vai ser variado, tá? Então, vamos lá. Hidrogênio, qual que é o valor do NOx? +1. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 3. Então, eu vou fazer +1 vezes 3, que dá +3. Aí, vamos lá para o oxigênio. Isso não é um peróxido. Para ser peróxido, precisa de 2 átomos, ou seja, H2O2. É só nesse caso. Então, aqui, o oxigênio, qual que é o valor do NOx dele? -2. Eu tenho quantos átomos? 4. Então, eu fiz -2 vezes 4, que deu -8. E quem que vai ter um NOx variável aqui? O fósforo. Então, o fósforo eu chamei de X. Então, o que eu fiz? Transformei isso daqui em uma expressão. Então, vai ficar o quê? +3, né? E aqui, mais X, né? Que é esse do meio, -8. Então, +3 menos 8 dá -5. Então, aqui, o valor do meu NOx do P, ele vai ser igual a +5. Qual que é a conta que eu tenho que fazer para saber se está certo? Bom, se eu somar +3 mais 5, eu vou ter +8. E quando eu tiro aqui de -8, ele vai ser igual a 0. Ou seja, quando ele é uma molécula, a somatória de todos os NOx, de todos os elementos químicos, tem que ser igual a 0. Tudo bem? Então, nesse caso do P aqui, o valor do meu NOx vai ser +5. Ok? Vamos lá. Eu peguei o exemplo 4, que é o dicromato de potássio. O Cr2, aqui é só o dicromato, né?
que é o Cr2O7. Bom, quem que tem, olha aqui, ó, isso daqui não é um átomo, tá? Não é uma molécula simples. Isso daqui é um íon. Quem que fala para mim que é um íon? Essa carga aqui daqui de cima, tá? Então, esse -2 aqui significa que eu não vou igualar a zero, igual eu fiz nesse exemplo aqui. Eu vou igualar a -2. Por quê? Porque o valor da carga é o valor do NOx dele. Lembra que a gente viu lá na tabelinha? Então, olha aqui, ó, presta atenção aqui. Quantos eu tenho aqui? Eu não tenho Cr2, então eu vou ter 2x. Por que é o Cr2 que vai ser o NOx variável? Porque ele não possui NOx fixo. E aqui, quem que possui NOx fixo? O oxigênio. Qual que é o valor do NOx dele? -2. Então, vai ficar como? -2 vezes 7, que dá -14. Quando eu for igualar, eu não vou igualar igual a zero. Eu vou igualar ao valor da carga, que é -2. Então, essa expressão vai ficar como? 2x, né? 2x menos 14 é igual a -2. Achando o valor do x, eu chego que o meu x é igual a 6. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, tem que prestar atenção em um detalhe. Qual que é o detalhe? Quando é uma molécula que não for um íon, eu igualo a zero. Quando é um íon, eu igualo ao valor da carga. Aí, o que eu faço? Pego os elementos que têm o NOx fixo. Aqui, nesse caso, quem tem o NOx fixo? O oxigênio. Então, vou pegar o NOx do oxigênio, que é -2, e multiplico pela quantidade. Por isso que é -14. E aqui, por que aqui eu coloquei 2x e aqui só tem x? Porque aqui é Cr2. Então, aqui ele vai ficar como 2x. Aí eu acho o valor do x, né? E considero ele como sendo NOx variável. Aqui, no segundo exemplo, né? Eu não faço nenhuma continha dessa, porque a minha molécula só tem 2 átomos. Desses 2 átomos, um tem NOx fixo. Quem que é? O sódio. Então, o outro vai ser a mesma quantidade com valor contrário, porque é ele que vai deixar a minha molécula neutra. Tudo bem, pessoal? Então, monte essa tabelinha sempre que vocês forem resolver os exercícios, tá? E depois transforma numa expressão de primeiro grau. Tudo bem? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vamos lá. Vocês vão resolver o exercício de 1 a 3, que está na página 221 da apostila 6. Em caso de dúvidas, pode mandar que eu respondo lá, tá bom? Na próxima aula, nós vamos corrigir esses exercícios. Tchau, pessoal. Tudo de bom.